Olá, bom dia. Mais um dia nós estamos aqui. Eu vou dar continuidade às mensagens no livro de Jonas, que onde nós paramos quando Jonas estava num sono profundo, enquanto lá fora, no navio, no mar, estava uma grande tempestade. No versículo 6, capítulo 1 de Jonas, no versículo 6, dá continuidade ao que aconteceu. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Eles ficaram apavorados com ele, dormindo em meio à tempestade, todo mundo pedindo ajuda, lançando sorte, e ele dormindo sem que fizesse nada, não é? Sem que orasse, sem que pedisse para o Deus dele, né? Porque ali haviam outros que criam outros deuses. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles estavam procurando por que estava acontecendo aquela tempestade, eles iriam morrer ali, né? Por que estava acontecendo tudo aquilo. Eles sabiam que alguma coisa de errado estava acontecendo, que era alguma fúria, que era alguma coisa que eles precisavam solucionar, saber o que estava acontecendo. E aí lançaram sorte e caiu sobre Jonas, ou seja, Jonas tinha que ali se explicar, porque essa tempestade provinha de algo que ele, como nós sabemos, deixou de fazer, deixou de cumprir, ou seja, ele estava fugindo. No versículo 8 diz assim: Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante de Deus, porque ele lhe tinha declarado. Então Jonas havia declarado a estes homens que estava fugindo de Deus, que estava fugindo, não é, de fazer aquilo que o Senhor havia mandado ele fazer, que era de ir pregar em Nínive. Ele era hebreu e estava fugindo. No versículo 11 diz assim: E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E eles perguntaram: O que nós vamos fazer contigo agora? Como que nós vamos nos livrar dessa tempestade? O que devemos fazer? E aí Jonas respondeu: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqui eu vejo, desde o início, que quando Jonas confessou e disse que ele estava fugindo do Senhor, ele estava confessando o seu erro, estava falando e identificando a causa dessa tempestade. Jonas ali, ele viu o seu erro e confessou. Ele viu que estava errado e ele identificou por que estavam acontecendo aquelas tempestades. E aí, essa mensagem, uma das mensagens que eu trago para você aqui é de que nós, quando nós erramos, Jonas estava errado. Ele identificou o erro. E ali todos eles estavam procurando identificar, não é, a causa dessa tempestade. Há tempestades nas nossas vidas, e essas tempestades têm uma razão, têm algo, não é, a nos ensinar, ou é porque alguma coisa está acontecendo, está sendo errado, estamos desagradando a Deus. E Jonas aqui disse: Olha, eu sei, né? Ele foi humilde em confessar, em dizer que ele era a causa deste problema. Ou seja, ele estava causando a tempestade não só para a vida dele, mas para outras pessoas. E aí há um outro aspecto, não é? Uma coisa é nós termos tempestades na nossa vida. Nós enfrentamos essas tempestades que nós mesmos causamos. Mas outra coisa é nós estarmos causando essa tempestade e também outras pessoas estão sendo atingidas. Por quê? Por nossa culpa.
porque nós deixamos de fazer ou estamos fazendo coisas que não são da vontade de Deus, assim como Jonas estava fazendo. Então, primeiro, confessar, identificar o erro e confessar, identificar a causa e confessar, ser humilde. Jonas aqui disse, ele ali sabia que poderiam matá-lo naquele mesmo momento em que ele dissesse, olha, estou fugindo, entrei nesse navio para ir embora, para fugir de Deus. E aí, imagina, todo mundo ali que estava no navio poderia morrer porque Jonas estava fugindo. E ainda poderia morrer porque ele não confessou e não se identificou, se auto-intitulou como alguém que estava provocando aquela tempestade, né? Por causa da sua desobediência, estava provocando aquela tempestade. Há muitas pessoas que estão sofrendo tempestades em suas vidas, mas até sabem o porquê, a causa, mas não são humildes em dizer, é por minha causa. Fui eu quem deixei de fazer alguma coisa, ou fiz alguma coisa. Ao contrário de Jonas aqui, ele identificou isso. Ele, mesmo em meio ali a uma situação difícil que ele poderia perder a sua vida por confessar isso aos demais, ele confessou. E outra, ele estava ali pondo em risco outras vidas. Não era só a dele, ou seja, pelo erro dele, pela desobediência dele, não só a vida dele estava em apuros, mas a vida de todos os tripulantes deste navio. E ele então resolveu o quê? Dizer a verdade, falar o que estava acontecendo. E nós, muitas vezes, podemos estar causando também tempestades na vida de outras pessoas. Essa tempestade que nós vivemos, muitas vezes, afeta aqueles que estão ao nosso redor, afeta a nossa família, afeta aqueles que estão próximos, que estão ao nosso redor. Então, primeira coisa, nós temos que identificar. Identificando, se somos nós a causa, nós precisamos dizer e mudar. E ali Jonas, não é? Disse para eles, levantai-me ao mar, lançai-me no mar, e aí então essa tempestade vai acalmar. Ele viu que ele precisaria se retirar daquele navio para que os demais não sofressem as consequências de um erro que era dele. Então, muitas vezes nós não queremos sofrer as consequências de um erro que é nosso, mas que está ali causando danos às demais pessoas. Em vez de todo mundo morrer naquela tempestade, afogados dentro do mar, ele preferiu dar a sua vida, porque foi um erro dele, em sair daquele navio e salvar aos demais tripulantes. E depois aí a história se desenrola e talvez para você que ainda não leu, para você que não conhece, você está criando outras expectativas acerca de Jonas, né? Outras respostas, outras coisas que vão acontecer. Se você quiser, pode ler, deve ler o restante, porque eu vou falar numa próxima mensagem para vocês. Mas então que ficamos com esta mensagem de que aqui Jonas reconheceu que ele era o causador dessa tempestade. Era por sua falha que aquela tempestade estava ali se levantando contra aquela tripulação, aquele navio. E ele se identificou, ele reconheceu o seu erro e ele recuou, retrocedeu. Ele preferiu sofrer as consequências do seu próprio erro do que outras pessoas sofrerem também essas consequências. Então, que venhamos assumir o nosso erro, não é? Se está havendo tempestades na nossa vida, temos que cuidar, porque essas consequências não são somente para nós. Muitas vezes estão ali sendo oprimindo e causando males às demais pessoas que estão ao nosso redor. Demais pessoas essas que aqui Jonas não os conhecia, mas nós, na nossa vida, temos pessoas que realmente conhecemos, que amamos, que estão próximos de nós. Jonas nem conhecia essas pessoas que estavam ali, mas ele pensou que eu errei e quem deve sofrer e pagar por esse erro sou eu e não vocês. E aí então foi isso que aconteceu, não é?
lançaram ele no mar e a tempestade se acalmou. Eu fico por aqui. Amanhã nós daremos sequência ao que mais aconteceu, a outras mensagens sobre o livro de Jonas, na sequência a partir do versículo 13. Que Deus te abençoe nesse dia, medite nesta palavra, que o Espírito Santo venha falar mais com você. Tenha um ótimo dia e até uma próxima mensagem, se Deus assim quiser.